Amém. Irmão Sidney, então vamos lá, meu querido. O nome do podcast aqui é do Alfa ao Ômega. O que significa? Do Alfa, o que Deus fez na sua vida, a transformação, né? Depois que o irmão aceitou o Evangelho, aceitou a Cristo, aceitou andar nos caminhos do Senhor, por mais dificultoso e espinhoso que seja muitas das vezes. E o Ômega significa o que o velho homem fazia, qual que era o que o velho homem deixou para trás, né? Qual que foram as mudanças, se foi por uma perda, como se diz no mundo, foi pelo amor, se foi pela dor, se o irmão foi vendo que depois daquele caminho o irmão tinha que parar e tomar uma decisão na vida, o irmão tem família, conheço o irmão por um tempo já, né? Sim. O que te levou ao evangelho? Mas me fala antes, como que o irmão Sidney era antes de se tornar um servo de Deus? Sim. E fica à vontade, tá? Fica à vontade. Sérgio, o Cristo entrou na nossa família através de uma enfermidade. A minha mãe, ela teve câncer quando eu tive 10 para 11 anos, né? Então foi dessa maneira que Jesus entrou na nossa casa, na nossa família, através da minha mãe. Eu sou muito grato pela vida dela, porque se não fosse ela, eu não sei nem como que a gente estaria hoje. Mas dar um breve aí testemunho do início, assim como todo mundo muita gente tem uma história difícil. Antes da minha mãe se converter, ela buscava Deus em fontes que ela não tinha certeza Sim. se era mesmo. Minha mãe foi da macumba, ela recebia entidades até dentro de Meu casa. Deus. Então, a gente teve até dando uns passos mais atrás, com 7 anos, meu pai de criação, que é meu padrasto, que eu considerava como pai, ele colocou eu, minha mãe e minha irmã na rua. Meu Deus. Abandonou a gente, tipo, rejeição, abandono, começou ali alguns traumas, né? Foi um ponto de inflexão, uma mudança assim de rumo na nossa vida muito difícil, muito dificultosa ali. E desse período, dos 7 até os 11 anos, até minha mãe conhecer Jesus, ela passou por muitas batalhas buscando ali como que eu vou resolver, como que eu vou sustentar meu filho, como eu vou sustentar minha filha. E foi bem desafiador, ao ponto de minha mãe ela ter um câncer, Meu né? Deus. E além de não ter pai até aquele momento, porque quem era meu pai nos abandonou, eu ia ficar sem mãe também, porque minha mãe estava com risco de morrer, ia para uma mesa de cirurgia, ela estava sem voz, minha mãe fumou durante 20, 30 anos, não sei, e ela estava ficando sem voz já, quase não falava, então era baixinho que ela falava e ela ia entrar numa... Dificuldade para falar. Então. E ela ia arrancar as cordas vocais, algo do tipo. Segundo o relato da minha própria mãe, ela decidiu levantar da mesa de cirurgia, falou, não vou fazer essa cirurgia, porque aqui não vai dar bom para mim. A minha avó morreu de câncer, já vem daí, né? De família, né? E acabou que minha mãe, ela foi uma igreja que é onde nós nascemos na fé, chama Igreja Menac. Ela também foi em algumas outras, foi na Universal, e Jesus fez uma obra e curou minha mãe de câncer. Que lindo. No início da fé. Então, Deus tinha um propósito na vida da nossa família, da minha mãe, na minha vida, e curou a minha mãe. Daí, foi dessa forma que Jesus entrou na nossa família. Daí para diante, a minha relação com Deus começou eu vendo esse testemunho lindo da minha mãe. Ela foi melhorando aos poucos. E aí, minha relação com Deus foi da seguinte maneira. Minha primeira relação com os 11 anos, minha irmã namorava... 11 anos? Minha irmã namorava um rapaz que era pagodeiro. Meu Deus. Depois ela vai ver isso aqui. Namorava um rapaz que era pagodeiro, o nome dele era Danilo. Entrega tudo. Gosto muito dele até hoje, assim, tenho muito apreço, porque eu admirava ele, só que ele era pagodeiro. E eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me ensinar a tocar, eu vou tocar para o Senhor. Fiz esse voto com Deus com 11 anos. Meu Deus. Só que o problema é que eu esqueci do voto que eu fiz. Só que Deus não esqueceu da promessa que ele fez para mim. E aí, ele foi do nada, né? Do nada que existe na vida. Esse namorado da minha irmã me deu um instrumento de presente, o cavaquinho. E daí eu comecei a tocar instrumento, aprender sozinho. E Deus me ensinou a tocar violão, cavaquinho e teclado sozinho. Olha que lindo. Um dom que Deus me deu
para adorá-lo. Porém, na minha adolescência, eu costumo dizer que o ambiente, ele influencia muito a gente. O ambiente é muito perigoso. Já pegaria ali por Salmo 1, já diz, né? Sim. Que precisa tomar cuidado, Senta né? os Com as pessoas que escarnecedores. você anda, os ambientes que você se assenta, porque o ambiente ele pode te fazer tomar decisões, né? O sábio geralmente anda com o sábio, quem anda com o tolo vai ser tolo. E eu acabei trilhando um caminho da música secular Circular. e comecei a tocar no mundo. Então, Bem novo. com 15 anos eu já estava tocando na noite, já passava dias fora de casa Meu Deus. sem. E ao mesmo tempo que eu já estava conhecendo Cristo, então eu ia para a igreja, eu me batizei aos 15 anos, então dos 11 até os 15 teve um processo de conhecimento de Deus, mas bem ainda raso, aquela coisa que ainda não é a conversão de fato, Sim, né? sim. Mas eu decidi me batizar com Olha, 15 anos, então foi aí que eu conheci a Jesus. Só que eu me batizei por um lado, só que eu segui o caminho da música secular. Então, daí em diante, eu posso falar mais para frente aí como que foi, mas eu só fui de fato ter uma vida séria com Jesus quando eu tive meu primeiro filho, que foi aos 19 anos. meu Daqui a pouco eu vou Deus. falar para vocês aí sobre essa questão, que hoje eu tenho 4 filhos, né? Até aproveitando, fazendo um resumo, Sim, sim. tenho 39 anos, meu filho mais velho tem 19, meu primogênito, Amém. e eu tenho outros 3 filhos, 4 filhos, todos homens, é o até tô nervoso aqui, desculpa. Não, fique em paz, não tá em Eu casa. tenho 4 filhos, é o Gabriel, 19 anos, o Davi tem 12, o Miguel tem 9, 9. que é o que tá meio dodói hoje, e o Samuel tem 6, né? Maravilha. Então são 4 filhos, e se eu não tivesse encerrado a fábrica, teria vindo mais. Maravilha, maravilha. Mas a Bíblia, nós devemos multiplicar sobre a terra, né, Nani? Nós devemos multiplicar sobre a terra. Sidney, maravilha. Vou te falar uma coisa, eu te conheço há um bom tempo. E quando nós trabalhamos junto na mesma firma, e eu senti que quando você foi trabalhar lá, você foi para consertar. O Espírito Santo de Deus já habitava na sua vida naquela época. Sim, Sempre habitou. Porque você sempre foi uma pessoa ali dentro diferente. Muitas das vezes, quem é diferente no ambiente de trabalho, eles são tidos como pessoas mal vistas, né? Porque você quer consertar, porque você conhece o conserto, você conhece quem é reto, né? sim. E me fala uma coisa, e depois que sua mãe, graças a Deus, deu a vitória dali da enfermidade que ela tinha, daquela doença, né? Meu Deus, daquela doença, que você começou a trilhar os caminhos do Senhor e tal, e aí Deus colocou tua esposa na sua vida, e tua esposa, ela, quando você conheceu, ela era cristã, porque você já estava no caminho ali? Quando você conheceu sua esposa, você ainda tocava no mundo? Como que foi que sua esposa veio para a igreja, já era da Sim. igreja? Como, É. conta uma. Eu tô com a minha atual esposa e única, Amém, amém. única namorada, esposa, desde os 15 anos, né? Ou Meu seja, Deus. eu me converti, eu fui tocar e comecei o namoro com a minha esposa em 2002. Mas eu tocava na igreja, conheceu na igreja, Não, comecei a tocar no no mundo. mundo. Aí conheceu a esposa no mundo, então. Isso. Ah, Minha esposa, que na época namorada, era minha vizinha de rua, morava de na mesma rua, rua. Então ela tinha 13, eu tinha 15. Então era aquele namoro ainda bem inicial, bem adolescente, bem ele bem só de adolescente. olhar, né? Então ela viu a trajetória até da minha mãe, com a voz ainda meio ruim, melhorando, porque Jesus curou minha mãe, mas não foi assim, tipo, foi assim, tipo, ela fez o exame e viu que não tinha mais nada. Só que ainda ela tinha ainda sintomas não, você ouvia a voz dela, Sim, você sim. Alguns percebia que restícios o ainda, né? resquício, essa é a palavra. E ela foi melhorando aos poucos, então a gente passou por um processo de cura, libertação e transformação muito grande, até porque minha mãe, como ela veio da macumba, da umbanda e tal, então minha mãe passou por um processo de libertação muito grande, contínuo, né? Só que minha mãe foi uma guerreira. E a Bruna, ela foi minha parceira desde o início, porque a minha esposa Bruna, ela tá comigo quando eu tinha só uma bicicleta. Meu Deus. Tinha uma bicicletinha, tinha mais Guerreira. nada. Tinha mais nada e tá comigo até hoje. Deus tem me abençoado bastante. Hoje nós somos empreendedores, eu e minha esposa, mas quando a gente fez 19 anos, ela 18, a gente teve o nosso primeiro filho, que hoje tem 19. 19 anos. Meu filho hoje tem a idade que a gente teve ele quando Sim. nós tivemos o primeiro filho. Então, com 15 anos, a gente, e tanto minha esposa quanto eu, não somos cristãos de berço.
Ambos não tiveram pais que protegessem, ambos tiveram processo de rejeição, abandono. Então, nós nos viemos até hoje num processo de construção juntos, com muitos desafios, mas eu glorifico a Deus porque vai fazer em agosto agora 24 anos que a gente está Meu junto. Deus, de união. Desde 2002 até agora, agosto de 2026, vai fazer 24 anos juntos de relacionamento União. e de casado, 19, né? Desde que meu filho nasceu, que a gente tomou a decisão de morar junto, depois oficializamos um pouco mais para frente, em 2010. Mas é isso, irmão. Então Deus tem feito uma obra na nossa vida, tem algumas dificuldades que todo relacionamento tem, né? Sim. Ainda mais quando eu acredito que eu tenho um propósito muito forte relacionado à família, por isso que Deus me deu uma família grande. Também sou muito grato a Deus porque tem muitas pessoas que querem ter uma família, às vezes tem dificuldade. Então, nós temos desejos e vontades, mas a vontade de Deus é soberana. E eu creio muito que Deus tem um propósito na minha vida, na vida da sociedade, através de famílias, né? Por isso que também as batalhas e as lutas vêm através da família também. Família. Mas graças a Deus a gente vem amadurecendo. Eu toquei, né, no louvor da igreja depois que eu me converti de fato. Quando eu saí da faculdade era em 2010, que eu considero que eu tive uma conversão de fato. Tá, até aproveitando a oportunidade, meu processo de conversão foi um pouco diferente de muita gente. Muita gente tem uma caminhada cheia de pecado consciente e, de repente, tem um processo de conversão, fala assim, eu abandonar meus pecados. Eu não fui dessa maneira, para ser bem sincero. Eu, como conheci Jesus de 11 até os 15 anos, eu não tinha pecados conscientes. Nós somos pecadores, de fato, mas eu me via como uma criança com pecados inconscientes, que não sabe o que está fazendo. Mas depois que eu me batizei, infelizmente, quando eu tive essa trajetória na música secular, tocando na noite, eu tive um histórico ruim de, como cidadão, assim, fazendo coisas erradas. Sim. Minha esposa, ela é ciente do que já aconteceu, mas teve traições na época do namoro, né? Na adolescência, muitas traições da minha parte, e minha esposa não sabia. Eu vou até aproveitar para contar um testemunho aqui. Amém. Deixa eu usar, revela tudo. Minha esposa, ela sempre falava que achava que eu era um homem perfeito, assim, no sentido de não cometer nada de errado, e ela não sabia do meu histórico. E eu, em 2010, eu me converti de fato e tive uma mudança drástica no meu caráter. Sim. E por conta disso, eu acreditava que eu não precisava expor nada daquilo que eu já tinha feito na adolescência, das traições que eu tinha cometido. E eu realmente tive uma mudança. Jesus mudou minha vida, mudou minha forma de falar, mudou minha forma de pensar, através da palavra, um novo homem, né? Um novo homem, de fato, como diz na palavra, como diz em Colossenses, que nós temos que nos despir do velho homem e revestir do novo homem segundo a imagem de Deus. Então Deus vem restaurando a minha identidade desde 2010, a identidade que é a imagem e semelhança de Deus como filho amado. Mas em 2022, eu tive um confronto. Deus, ele me confrontou. Eu estava morando em Barueri já, onde eu moro atualmente. Estava fazendo meus devocionais na madrugada, orando de madrugada, como um servo de Deus exemplar, né, na minha cabeça. Buscando. E eu, 5 horas da manhã, fazendo o meu devocional, orando de joelhos, buscando o Espírito Santo, querendo mais. E fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Fiz um pedido para o Espírito Santo. Falei, eu quero ser mais usado, quero te ouvir mais, fala comigo, de uma forma muito profunda e muito íntima. Aí ele falou assim para mim, de forma audível: você quer me ouvir mais? Vai lá e conta tudo para sua esposa, tudo que você fez na época tal. Meu Deus do céu. Aí eu já arrepiei na hora, já fiquei arrepiado. Aí eu falei, não é de Deus, não. Meu Deus. Ele apaga os meus passados e não se lembra mais. Não tenho que falar o que eu fiz, né? Acabou que ele começou a me incomodar, eu começava a chorar e não conseguia. Ele estava me impulsionando a contar, a ponto de eu não conseguir mais não ficar do jeito que estava. Na hora mesmo ali, 5 horas da manhã, eu chamei a minha esposa chorando e falei, Espírito Santo me fez te contar algumas coisas que eu preciso te falar. E aí comecei a contar todas as traições e pecados.
E por conta disso, quase que meu casamento acaba. 2022. 2022. Quase que meu casamento acaba porque minha esposa não imaginava que Sim. eu tinha Ela traído tinha outra ela. visão da sua Ela pessoa, tinha uma né? outra visão e ela falava que Deus quis abrir os olhos dela porque ela achava que eu era um homem perfeito. Ela meio que colocava eu até assim, acima de Deus, no sentido de Sidney é perfeito. Praticamente uma santidade, praticamente, né? Tipo, ele é certinho, não faz nada de errado, mas realmente eu estava andando nos caminhos do Senhor, só que o meu passado, Deus queria curar, né? Acho que tem uma passagem em Tiago que fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam sarados. Então Deus queria sarar coisas em mim, coisas na minha esposa, e me impeliu, né? A palavra acho que certa é impeliu a contar coisas assim que eu não falaria nunca. Então foi aí que eu contei para minha esposa, no detalhes, coisas que eu fiz que me envergonham até hoje, né? Tem uma passagem em Provérbios que fala que o opróbio nunca se apaga às vezes de um crime. Deus ele nos perdoa, nós nos perdoamos também, mas a vergonha, que é o opróbio de certos pecados, ele não se apaga. Você sente vergonha quando você lembra. E é esse sentimento que eu tenho quando eu lembro dos erros que eu cometi na adolescência, que eu ainda não tinha maturidade ainda, né? Isso é o que me consola, porque eu não tinha maturidade na fé. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa muito mais madura na fé e muito temor a Deus, e coisa que eu não tinha também, porque eu acredito que uma pessoa que tem temor a Deus, ela não comete tais erros por temor a Deus. Quando a pessoa perde o temor a Deus, que em Provérbios fala que temor é o princípio da sabedoria, Sabedoria. né? Então, você quer ser sábio? Temor a Deus, pede temor a Deus. E então essa foi uma fase, tipo, um outro ponto de inflexão que mudou a nossa história, onde eu confessei, ela com dificuldade ali me perdoou, eu agradeci porque ela poderia não ter me perdoado, Sim, lógico. e a gente seguiu e teve esse evento aí, mas de lá para cá Deus tem nos tratado, tem nos curado, tem coisas que ele trata comigo, tem coisas que ele trata com a minha esposa, e a gente vem aí se sendo lapidado por Deus. Amém. Lembra que o irmão comentou agora há pouco que o irmão sente que tem um propósito na sua vida sobre famílias? Sim, Talvez o irmão, conjunto com a sua esposa ali, com a tua família, seja o exemplo a muitas pessoas. sim, Porque eu costumo dizer que Deus, que da mesma forma que a gente não entra numa empresa nova para trabalhar, um chefe, um gerente, ele vai sempre colocar alguém perto da gente para nos observar, né? Mais sim, antigo de casa, né? E está nos observando. Será que ele trabalha bem? Será que se mexe com dinheiro? Será que ele é honesto? Será que não é? Eu costumo dizer que no mundo espiritual é a mesma coisa. Deus, ele vai sempre colocar alguém próximo de você e o inimigo também. verdade. Ele vai pegar um filho das trevas lá, tá, né? E vai colocar, fica de olho naquele rapaz lá, porque ele se diz cristão, porém, eu quero testificar, eu quero ver ele envergonhar o evangelho. É como o irmão falou. Deus tem um propósito na sua vida. Ele te deu 4 filhos, não foi 4? 4 4. presentes, maravilha. Quantas pessoas no mundo hoje aqui pode estar assistindo esse programa depois queiram ter filhos e não têm filhos, não conseguem ter? Que a mulher muitas vezes tem o vento cerrado, não consegue ter. O homem também não tem condições de estar, né? De estar produzindo ali filhos. Mas se Deus colocou essas bênçãos na sua mão e você já tem isso no seu coração, que Deus tem esse propósito na sua vida, o melhor que você ter feito naquele dia, naquela oração à noite, foi realmente ter contado e confessado. Para lá na frente não acontecer algo pior. Sim. Porque o inimigo, ele é tão sujo que ele é o primeiro a fazer você errar. Acusador, né? Ele é o primeiro a fazer você errar e é o primeiro depois de jogar na sua cara, ó, você errou. E realmente, ó, em Tiago 5,16, para confirmar como eu falei, escreve assim, ó, confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe uma coisa que o irmão comentou também, que é uma coisa que eu quero deixar bem claro para alguns ouvintes aqui? Tem uma estatística que 90% dos crentes, os cristãos, eles se desviam na faculdade. Tem uma estatística monstruosa, horrível. Que a faculdade, muitas das vezes, ela ensina o cristão, o filho do cristão, que não precisa de Deus. O conhecimento que ele adquire naquele ambiente de estudo, ele é superior ao ensino bíblico cristão. E muitos filhos de pastores, muitos homens estão na igreja, eles acabam
saindo dos caminhos do Senhor dentro da faculdade. E como que foi a sua vida dentro da faculdade sendo um cristão? Porque o irmão já era cristão nessa época da Sim. faculdade, certo? Não, na verdade, eu era cristão, batizado, mas eu ainda não era firme na fé. Não era firme na fé. Eu fui firme na fé quando eu saí da faculdade. E eu acho que, contrariando um pouco essa estatística, o meu caso foi diferente. Deus usou a faculdade para me trazer salvação. Porque, como eu disse, eu era músico tocava na noite e queria ser pagodeiro, famoso Sim. e tal. Só que eu tinha um diálogo com Deus. Eu falava, Senhor, se o Senhor sabe que eu amo isso aqui, eu não quero largar isso aqui nunca. Se depender de mim, se não for o Senhor que for mudar essa situação, eu não saio desse ambiente nunca. E apesar de ser um ambiente muito nocivo para algumas pessoas da música, o grupo que eu participava, ele não tinha drogas. Sim. E uma ou outra pessoa bebia alguma coisa. Então a gente meio que sentia uma família ali. Uma coisa que era errado, que é justamente onde eu cometi pecado no caso da minha área, foi na questão de traição. Né? Sim. Eu namorava com a Bruna já, porque ela está comigo desde o começo. Desde o começo. Essa era o problema, que era o meu ponto fraco ali naquele momento. E eu descobri, Deus de alguma forma apresentou para mim um versículo, acho que, se eu não me engano está em Romanos, eu não sei exatamente onde está agora, que fala assim, que ele muda o nosso querer e o nosso efetuar, o nosso querer e o nosso realizar. E eu falava, se o Senhor muda o que eu quero e aquilo que até eu faço, eu vou orar em cima dessa palavra. E eu muitas vezes orava, falava, Senhor, muda o meu querer e o meu realizar, porque se essa vida que não é para mim, eu preciso que o Senhor me transforme, o Senhor me mude. Então eu falava, muda o meu querer e o meu realizar e o meu efetuar. E como que a faculdade entrou para ajudar nesse processo meu de conversão, de fato, de mudança de rota, né? Porque conversão, arrependimento, tem dois significados, né? Não sei se você sabe. Arrependimento no grego significa metanoia, que é mudança de rota, ou seja, você está por um caminho, você muda de rota. Certo. E no hebraico, arrependimento significa uma palavra chamada techuvá, que significa voltar à origem. Qual que é a origem? É a criação do homem perfeito, à imagem e semelhança de Deus antes do pecado. Então nós somos convidados ao arrependimento. O evangelho, ele parte do princípio do arrependimento genuíno, não remorso. E como que aconteceu isso na minha vida? Eu orava para Deus, falava, ó, muda o meu querer e meu realizar. E eu comecei a me sentir incomodado ali com a minha questão financeira, porque eu vi de muita escassez na infância. E aí eu tive filho. Cedo, né? Tive filho cedo, com 18, 19 anos ali, 19 anos. E eu falei assim, agora eu preciso tomar um rumo na minha vida. Então eu não dá para ficar nessa expectativa se vai dar certo ou não vai, se vai gravar CD ou não vai. Eu preciso trabalhar, eu preciso investir em mim. Eu já estava trabalhando, então eu já estava tocando e trabalhando aos 18. Como que aconteceu? Aí eu falei, eu vou fazer faculdade. Aí decidi fazer faculdade lá na Barra Funda. Eu trabalhava na Barra Funda, na Jardilog, uma transportadora. E decidi fazer faculdade na Uninove. Falei, vou faltar na quarta para tocar, falto na sexta, vou para a faculdade de segunda, terça e quinta. Vou 3 dias na faculdade, 2 dias eu toco, e sábado e domingo já é minha folga, eu toco também. E eu ganhava um salário de R$900. Meu Deus. E com esse salário de R$900, eu pagava aluguel, tinha filho e decidi pagar a faculdade com R$900. Meu Deus. Eu já estava com a minha esposa, R$900, pagava aluguel de 200 e pouco, era quarto e cozinha na época, pagando faculdade e sustentando família, filho, fralda e tudo. Deus fez uma obra grande, meu irmão. Deus. E aí eu decidi fazer faculdade, não sobrava um centavo. E aí eu falei, mas eu tô fazendo faculdade e eu percebi que se eu faltar toda quarta, eu vou repetir nessa matéria. Não vai dar pra me faltar mais. Se eu faltar de quarta, então eu vou ter que tocar só de sábado e domingo. Aí parei de tocar na semana falei, já que eu tô pagando, eu já não tenho dinheiro. E aí o pouco que eu tenho, eu tô pagando faculdade. Para reprovar, não dá, então vamos passar. Mas primeiro eu dei um passo, né? Porque às vezes as pessoas esperam uma mudança sem dar o primeiro passo.
sem agir. Não adianta ficar só na oração, e se você não tem uma atitude de mudar. Então eu decidi fazer a faculdade, entrei, e lá Deus foi me moldando, mudando minha cabeça, mudando meu coração, né? Deus, a palavra diz que Deus inclina o nosso coração para onde quer, né? O coração daquele, ele nos amadurece, ele transforma aquele que é nécio, imprudente, uma pessoa mais madura, e Deus foi trabalhando comigo. E aí depois eu fiquei só sábado e domingo tocando, de repente Deus tirou, parei de tocar. Me formei em 2010, e aí quando eu me formei decidi ir para a igreja, que eu nem indo para a igreja eu estava na época da faculdade, hein? Mas eu não tinha perdido a minha relação com Deus ali de maneira genuína. E aí comecei para a igreja, e por algum motivo Deus me deixou excluído de música durante uns 2 anos. Quando foi lá para 2012, 2013, que um tecladista saiu, e aí a professora falou assim, ó, quer tocar teclado? Você tocava cavaquinho, né? Não, mas eu não toco teclado, toco teclado, cavaquinho e violão. Falei, o rapaz ali pode te dar uns toques ali e tal, ele sabe. Foi uma semana que ele me deu uns toques, depois de lá para cá, eu comecei a tocar, fiquei anos lá, 5, 6, 7 anos tocando, sozinho, não tinha banda, nada, era só eu e o pessoal que cantava, né? A Karen, um beijo, Local, Karen. né? Amém. Fabi, beijo, Vanderlei, o pessoal do Menac lá. Maravilha. Eu tenho muita gratidão e honra pela igreja que eu nasci na fé. O pastor Dario, eu considero ele meu pai na fé, porque foi com ele que eu aprendi tudo que eu sei ali no início. Ele que me deu a base de fé, que me deu maturidade, ele que me deu a oportunidade de pregar a palavra na igreja. Então, igreja pequena tem os seus prós e contras, como igreja Algumas grande também. limitações, né? Tem as limitações, mas o bom é que você participa de tudo, se você tiver um coração voltado para servir Uma a frente de Deus. trabalho ali, né? Então eu participava de tudo, era no louvor, Passava salva, teve obra, portaria. teve obra, reforma na igreja, eu participei, vai buscar os irmãos, você busca, então você participa, você É ativo, conhece, né? você é ativo. Isso Na foi muito igreja. bom para mim. E É um aí, ensinamento, né? Aprendizado. Né? e somente em 2022 que eu realmente mudei da igreja. A igreja estava tudo bem, até hoje, de vez em quando eu vou visitá-la lá no Jabaquara, mas eu senti uma direção de Deus de mudar de igreja, porque Deus tinha uma nova fase na minha vida, né? Então eu acabei mudando de igreja com a família, mudei de casa, mudei de trabalho, mudei de igreja, teve um processo de mudança em 2022. Então foi até aí. Em 2022, a gente teve uma situação bem difícil familiar, que Deus nos pegou ali no chacoalhou, é como se a gente tivesse sido peneirado ali. Foi quando a gente descobriu que o nosso filho, o terceiro filho, era autista. Meu Deus. Porque devido a essas muitas mudanças, ele acho que se descompensou, a gente não sabia que ele era autista, ele tinha 5 anos, e ele ficou mal assim, comportamento muito irreconhecível, não parou de falar, começou a fazer necessidades nas roupas, e a gente sofreu muito. Eu, minha esposa, os meus filhos, foi uma fase que também Deus nos tratou bastante ali. E graças a Deus hoje ele tá muito bem, inclusive ele que tá meio dodóizinho de gripe e febre hoje, mas Deus é maravilhoso, Deus ele trabalhou na nossa vida, tem trabalhado e vai fazer muito mais através da gente ainda. Eu creio. Irmão Sidney, e ali nesse 2022, o irmão não tocava mais? Ainda tocava um pouco no mundo ainda não? Não, eu parei de tocar no mundo em 2009. 2009 parou. Parei de tocar. Em 2012 eu comecei a tocar na igreja até 2022 ali. Sempre na igreja. E essa igreja que o irmão congrega hoje em dia? A igreja Pura Fé. Pura Fé. O irmão toca também? Como que é lá? A família congrega? Lá não toco, porque eu entrei na igreja, fiquei um ano lá em 2022 só no banco. E em 2023 eu me tornei voluntário, né? Eu fui ungido a diácono na outra igreja. Amém, maravilha. Mas lá todo mundo é voluntário, só não tem se é diácono, se é presbítero lá na igreja, é voluntário. E eu exerci a obra lá através de culto nos lares. Então, em 2023, quando eu comecei a servir na igreja, eu procurei servir aqui, servir ali, passei pelo processo de iniciação, recepção, para conhecer e ser conhecido e tal. E aí, por um motivo, Deus acabou me colocando para ser líder de um culto no lar,
lá em Barueri, Maravilha. que lá chamava GF, que é Grupo de Fé. Grupo de fé. Grupo de fé é culto no lar, né? Célula, as igrejas assim, que você se une a famílias tal e você ministra a palavra para aquelas famílias ali. E eu fui conhecer um culto no lar do nosso ministério e por algum motivo o irmão falou: irmão, prega para mim hoje aí. Aí eu preguei. Aí foi, irmão, Maravilha. agora a partir de agora você vai assumir. Foi Meu assim. Deus do Foi uma céu. coisa assim que de Deus. E aí eu servi em 2023 através de culto nos lares. Eu e minha esposa serviu. 2024, a Igreja Pura Fé abriu uma igreja em Alphaville, lá em Barueri, e não tinha mais os GFs, né? E acabou que a gente, de lá para cá, eu não tenho servido mais na Pura Fé, eu congrego na igreja. Eu estava muito, na minha cabeça, eu sempre tive muito ativo, desde 2012, na obra de Deus, no outro ministério, e eu percebi que minha casa estava com algumas necessidades que eu desse alguma atenção, porque às vezes não adianta você servir muito na obra, Na na obra igreja, e sua casa e está abandona a casa. com um monte de coisas para ser resolvidas. Então você tem que dar primeiro exemplo dentro de casa, Dentro né? de casa. E aí eu dei essa pausa de servir na igreja, não de servir a Deus, mas de servir na igreja, no ministério, para poder cuidar da minha família, né? Afinal, 4 filhos, educar, e agora eu sou empresário, dono de um delivery, então administrar um negócio, administrar os filhos, relacionamento, estruturar, porque assim, o que eu entendo hoje, que eu conheço um pouco sobre família, a maioria das famílias, elas estão desestruturadas hoje. O pouco que se tinha de bom, mesmo com escassez antigamente, se perdeu um pouco. Aquela questão de sentar na mesa com família, aquela questão de ter o diálogo, com a internet chegando, se perdeu. Hoje em dia cada um come num canto, come no quarto, não tem aquela unidade, aquela comunhão. E tem um princípio, Sérgio, um princípio que eu acho que a Bíblia é cheia de princípios que nos ensinam coisas assim, que você plantar, você colhe, tem vários princípios, mas tem um princípio que me chama muito a atenção. Esse princípio é o princípio da unidade. Esse princípio da unidade, ele foi revelado aí inicialmente na palavra através de Gênesis 11, na Torre de Babel. Onde Deus ele olha para as pessoas que estão fazendo a torre e fala o seguinte: eis que o povo é um e de uma só linguagem, ou seja, unidade de linguagem. O povo é um e de uma mesma linguagem. Agora, nada que eles tentarem fazer lhes será impossível, ou seja, eles vão conseguir fazer tudo o que eles quiserem. Aí Deus fala assim, ó, vamos descer e confundir a língua deles, ou seja, Deus precisou descer e intervir pessoalmente para que eles não continuassem a construção da torre, de tão poderoso que era o fato. Deus deu esse princípio. A Bíblia não deixa claro da palavra Nimrod, mas os estudos dizem que foi Nimrod. Mas, ou seja, se você tiver unidade, concordância, Jesus também ele fala, quando ele veio, ó, que vocês concordarem na terra será ligado no céu. Ele fala que um reino dividido não subsiste. Fala sobre o poder da concordância, se você está sintonizado, se está no mesmo objetivo, ou seja, a unidade. O casamento, a família, o princípio da família é a unidade, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma carne só. Unidade, serão ambos uma carne só. Então a unidade eu acho que é um dos princípios mais poderosos para a família. E foi por esse motivo que eu percebi que precisava de um cuidado específico em casa, porque muitas coisas se perderam. Então, tanto como eu e a minha esposa não viemos de famílias estruturadas, com pai e mãe juntos, bem cuidados, protegidos, com provisão, presença. Né? Então, a gente, com essa desestrutura, a gente trouxe para a nossa família. Então, nós estamos nesse processo de construção, de ajuste, de correção, de ensinar aquilo que nós não fomos ensinados. Nós estamos aprendendo, trocando a roda do carro andando, né? Estamos aprendendo e corrigindo ali. E é um desafio hoje para todas as famílias, porque famílias fortes, estruturadas, né? Famílias fortes e bem estruturadas, o inimigo ele não consegue adentrar. Agora, quando tem ali uma ovelha desgarrada, quando alguém está vulnerável, né?
Quando Numa não tem, brecha, né? você fica facilmente À mercê do à mercê inimigo, do né? inimigo É. atacar a sua vida. Então, meu propósito hoje, no meu coração, é estruturar a minha família cada vez mais e poder ajudar outras famílias a estruturarem a família delas também. Maravilha, maravilha. Eu costumo dizer que o inimigo, ele, ele está deixando de lado um pouco. Eu costumo dizer que o inimigo ele fez um curso teológico muito forte e ele se infiltrou no meio cristão, no evangélico, das igrejas. E ele antigamente envergonhava um presbítero, um diácono, um pastor, e aquelas pessoas eram excluídas da igreja, né? Sim. E de um tempo para cá eles são envergonhados e continuam no ministério. Então o inimigo falou: dessa tática eu já tô tranquilo. Agora eu vou usar de uma outra tática que se chama que foi como o Sidney falou, o cansaço espiritual de um homem de Deus, que tem um cargo, um ministério eclesiástico, que tem uma linha de frente na igreja. Eu creio que o inimigo ultimamente está usando essa tática. Olha, você está aí há 10 anos como diácono, está 10 anos como presbítero, 10 anos como pastor, missionário, ou seja, e sua casa? E esses 10 anos, e sua casa, como que anda? Será que valeu a pena? Onde estão seus filhos agora? Sim. Então o inimigo está se especializando nessa área, que é o cansaço do homem de Deus. Se muitos não fizerem aquilo que você fez, de falar assim, daqui para frente eu tenho que começar a cuidar um pouquinho mais da minha família, porque são 4 filhos homens, né? E homem a gente sabe Sim. que tem que ter uma atenção dobrada, que depois que cresce fica um pouco mais difícil lidar com o homem, porque ele pega aquela força física, ele acha que ele pode mandar em todo mundo e tal. Eu falo que eu tenho 3 filhos, tenho 2 homens e uma menina. Então, a menina não, a menina a gente sabe que é diferente, ela vai ser sempre mais carente, mais delicada, mas o filho homem você tem que ter uma rigidez maior, uma rigidez maior, né? E eu creio que esse cansaço espiritual está matando muita família, tá? O inimigo entrou nesse âmbito, né, e está fazendo divisão entre esposa e marido. Porque o marido acha que só a igreja que vai funcionar se ficar 24 horas na igreja, pregando, orando, buscando, visitando e tal. Só que a família fica de lado. Não dá aquela atenção que a esposa e os filhos merecem, né? O irmão comentou que fez, célula não? Como chama lá? Culto nos lares. Cultos nos lares. É como se fosse uma célula, né? Isso, mas no caso não era em lares diferentes. Eu tinha um lar, uma casa que regularmente, toda semana, a gente fazia culto naquela casa. Era como se fosse uma igreja, uma extensão da igreja na casa de alguém. O irmão, me fala uma coisa aqui, para os ouvintes ouvirem uma situação aqui. Qual que era a maior dificuldade quando o irmão ia fazer essas orações, essas campanhas que o irmão via na casa dos irmãos, dos casais? Qual que era a maior dificuldade? Era na parte financeira, na parte sentimental? Que às vezes o irmão sensibilizava, ele pegava, mas às vezes os irmãos não estão bem hoje, o casal não está bem, está faltando alguma coisa, está desempregado, ou estão meio que parados na parte da igreja. Tinha alguma coisa que chamava mais atenção, sua, Sidney, para quando o irmão ia fazer um culto no lar? Ou já era todo mundo da igreja, só ia por ir? Tinha cultos que eram assim, mas no culto que eu liderava, na casa que eu liderava, não tinha algo específico, né? Porque tinha gente que era novo convertido, que era convidado. Mas sempre casais, não, nem sempre. Geralmente famílias. Família, Famílias, casal, né? sim. Via com filhos, via com os filhos, eram casais e tal. Então, tinha empresários, tinha pessoas com problema de enfermidade. Então, o propósito era estabelecer o reino de Deus dentro da casa, porque a gente acredita que a gente vai à igreja, de repente, na nossa casa não tem uma rotina de cultuar a Deus, de trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. E é isso que eu acredito que é muito importante, as pessoas terem a consciência que buscar a Deus não é só você ir na igreja, prédio, é ser igreja, Sim. né? Nós temos sim que unir as nossas famílias a outras famílias e cultuar a Deus juntos e sermos igreja. Mas na sua casa, você também é igreja. Quando a palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio, né? Então eu acredito muito que as pessoas podem e devem cultuar a Deus e glorificar o nome de Deus nas suas casas, nas suas refeições. Então, a gente era direcionado por um pastor líder, os temas, né? Porque o objetivo era fortalecer a fé e amadurecer as pessoas. Então, tinha novos convertidos, e diferente de um culto, que quando você vai na igreja, que só o pastor fala e você ouve e glorifica e adora, na célula ou no culto no lar, existe um momento de
de troca. Ou seja, eu compartilho a palavra, eu sou o líder daquela célula, daquele culto, ministro a palavra, exponho o que Deus está querendo falar através daquele texto, naquele momento, e depois a gente tem um tempo de compartilhamento. O que você achou dessa palavra? Qual foi a parte que te tocou mais aqui? Deus falou com você, não falou? Você tem alguma outra questão? Então a gente fazia uma roda ali e as pessoas tinham a oportunidade de falar. E depois disso, que acabava, fazemos orações, tinha momentos que nós fazíamos orações, no final, assim, de orar pelas pessoas, no geral, especificamente por uma situação, tinha um momento da adoração, e no final tinha um momento da comunhão, que os crentes mais gostam, né? Sim, que se unem para comer e tal. Mas, brincadeiras à parte, eu acho muito bacana esse momento de comunhão, porque, pelo que um pouco que nós conhecemos da palavra, Jesus sempre se unia com os seus em volta de uma mesa, né? Estamos em volta de uma mesa aqui agora, mas Jesus, ele ia na casa do fariseu, uma mesa. Ele ia na casa do publicano, ele ia na casa de Zaqueu, a mesa. Então nós temos vários exemplos de Jesus sentado à mesa. Tanto é que ele era ofendido e acusado de ser beberrão, né? Andava com todo mundo errado, né? Andava com os publicanos e pecadores e tal. Então, eu acredito que a mesa é uma coisa muito importante que se perdeu. Altar, né? Se perdeu muito. E eu gostaria muito de contribuir para essa geração para fazer a restauração da mesa, do poder da mesa e da comunhão, porque hoje as pessoas estão na mesa e elas não estão ali presentes. Elas estão com a cabeça em outro lugar. Então, aquele clichê que já é falado, que a internet ela aproxima os que estão longe, mas distancia aqueles que estão perto. Então, você sentar à mesa, compartilhar dificuldades, compartilhar coisas boas e ruins, mesmo que haja conflitos, mas você está ali, você resolve ali, você é família. Então, países nasceram de famílias. Então, para mim, isso é algo que bate muito forte a questão de famílias, né? É a estrutura de tudo, né? É a estrutura da sociedade. E eu acredito que é o que a oposição da nossa fé combate muito através até da política, que não é o nosso assunto aqui agora, mas a gente é muito combatido no tema família tradicional, a família onde tem um líder, que eu acredito que... A unidade da família. A unidade da família, onde é combatido que a mulher, ela pode sim, se ela quiser, ser a dona de casa, não ter a obrigação de trabalhar. Se ela quiser trabalhar, ela é muito bem-vinda, como a mulher de Provérbios 31 ensina, que a mulher sim era empreendedora e tal, mas o propósito e os papéis do homem e da mulher são diferentes. Não é uma competição entre marido e esposa, deve ser um complemento, a questão da unidade, a mesma direção, vamos para o mesmo lugar. Né? Então, infelizmente, o feminismo, que é um band-aid do machismo, não resolve nada, ele vem infelizmente, ele traz com ele muitas coisas para desconstruir a família tradicional, desconstruir a família de Deus, porque se você ler em Efésios, Deus ele quer formar a família de Deus, está lá em Efésios. Nós somos igreja, nós somos família de Deus, nós somos corpo de Cristo, e nós somos combatidos isso diariamente na sociedade, sobre os filhos cada vez menos em casa, cada vez mais estudo integral, cada vez mais a esposa que ela é dona de casa, ela é antiquada, a correta é ser empoderada, a empoderada é a mulher que é bem-sucedida, mas a verdade é que não tem como, ou a mulher vai ser a empresária bem-sucedida, ou ela vai ser a dona de casa, não tem como ser as duas coisas. Uma coisa ela vai perder, ela vai ter que abrir mão. E abdicar de algo, né? E assim como nós homens, como somos provedores, protetores que devemos ser, nós também não podemos estar em casa a todo momento, cuidando da casa e ficando com os filhos, nós temos que ir para casa e trazer recursos, né? Recursos. Então, por isso que eu falo que se complementa, não dá para você ter as duas coisas a todo momento. Tem momentos que você pode trocar os papéis, mas tem que saber exatamente qual é o papel de cada um, sem essa questão de competição. Quem é melhor, quem manda mais. Então, uma briga de força, né? Um cabo de força, né? Um puxa para um lado, puxa para o outro, vai estourar uma hora. Aí o barco não vai nem para um lado nem para o outro. Um quer remar para um lado, um quer remar para o outro, sendo que nós temos que remar para o mesmo lado.
Então eu tenho buscado resgatar valores simples que se perderam, como a questão da comunhão. Eu vejo eu tenho sonhos, muitos sonhos de viagens e tal, mas tem gente que, olhando para aquilo que não tem, esquece de ser grato por aquilo que tem. É. E não consegue de ter a percepção de valor daquilo que realmente importa, que é a presença, que é os filhos. Por isso que hoje você vê aí na internet muita coisa sobre pequenas coisas que emocionam. Por quê? Porque as pessoas pararam de olhar para aquilo que realmente importa, para sempre olhar para aquilo que não tem. E uma coisa que eu acredito é que o inimigo sempre vai tentar nos mostrar aquilo que falta. Ele não vai te falar, olha que você tem. Então, quando você está sempre olhando só para aquilo que você não tem, é porque você está sob influência maligna. Porque o inimigo está sempre olhando para aquilo que você não tem. Ele tentou até Jesus, né, no deserto. Se eu não me engano, o Salmo 70, né? Eu acho que é o 70 ou 70, Asaf, né? Que fala que ele começou a olhar porque os bens que os próximos tinham e ele estava se desviando da fé dele, né? Porque ele começou a perceber que as pessoas que não eram cristãs naquela época, eu acho que é o Salmo 70, ou 73. Ele se compara, isso, exatamente. O maior problema que veio com a internet é o grau de comparação, né? É. Você sempre está olhando o outro, porque agora, antigamente, sabia de algumas coisas, mas hoje você abre o clique, celular, né? você vê que fulano tem carro Conquistou, melhor, sempre ganhou, tem alguém melhor que você e tal. Então, se você viver por comparação, um complexo de inferioridade, ele vai te adoecer. Vai. Então, primeira coisa, em tudo dai graças. A palavra Amém. nos ensina, né? Em tudo dai graças. Não é por tudo dai graças, é em tudo. Você está na enfermidade, não é você não agradecer pela enfermidade, é em meio à enfermidade, dai graças. Glorifica. Em meio às tribulações, dai graças. As percas. Em meio às alegrias, às festas, dai graças. Eu não gosto muito de pessoas que pregam o evangelho parcial. Para mim, o evangelho ele é completo. Ele é o evangelho da cruz e é o evangelho da prosperidade. Não tem a teoria da prosperidade e teoria só da cruz. Deus é um Deus de abundância e Deus é um Deus da cruz. Deus é um Deus de renúncia. Deus é um Deus que pode te fazer milagres. Deus é um Deus da cura, mas também, se não tiver cura, ele continua sendo Deus, né? E muitos querem defender lados e bandeiras, como se não, Deus ele fez pessoas serem ricas e outras e disse que era um dom. Já predestinou, tem essa moda também, né? Mas assim, não é riqueza para todo mundo? Eu acredito que não. Mas a prosperidade eu acredito que sim. Porque prosperidade ela é subjetiva. Deus é um Deus de abundância, mas não significa que todo mundo vai ter riqueza de Salomão. Né? Para uns, Deus vai usar para ser mantenedor do reino, assim como Jesus, lá em Lucas 8, revela que Jesus era sustentado pelos bens das mulheres. Sim. Algumas pessoas, Deus vai usar com um propósito, vai ter muitos bens, e não tem nada de errado em querer. O que tem de errado é você não buscar estar no centro da vontade de Deus, porque mais importante do que você saber se você pode ser, se você não pode, é você pedir para Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Amém. Né? Tem gente que julga quem tem filho. Fala assim, mas Jesus não teve filho. Quer dizer, que se Jesus não teve filho, você não pode ter filho. Não, não era o propósito de Jesus ter filhos. Então, tem recursos que Jesus não precisava. Mas não tem nada de errado em você ter um carro melhor para honrar sua família, para trazer segurança, conforto. Já que o Senhor já confiou a herança do Senhor dele nas suas mãos, é para que você cuide, né? Então as pessoas às vezes elas olham um evangelho parcial, não olham o contexto das coisas. Entendi. Dando um gancho naquilo que você falou sobre o empoderamento feminino, eu escutei esses um rapaz falar que é o seguinte: a mulher, ela pode fazer tudo que o homem faz. Tudo que o homem faz, a mulher é capaz de fazer. Porém, as doenças que vão vir em decorrer a todo esse esforço que ela faz é a doença feminina, não é a doença masculina. Porque a mulher não tem a fibra muscular que o homem tem, né? A mulher não tem testosterona. Então, eu vejo o cara do lado ali, a mulher com 5, 6 sacolas na mão, com o namorado do lado, o marido do lado, o cara não vai pegar uma sacola, porque muitas das vezes ela não deixa. Ela se sente mais
superior e inferior você tem que deixar ele levar uma sacola e tal, entendeu? Então a mulher pode trocar um pneu de um carro, pode fazer o que ela quiser. Porém, o que vai acarretar nisso, no corpo dela, físico, genética dela ali, não vai acarretar no do homem. E esse mal vem entrando no mundo, Sidney, há muitas e muitas décadas. A gente pega desenhos antigos aí, eu vou pegar um mais famoso aí. Vamos pôr Flintstones. Quem que era Barney e o outro lá? Dois bocoió. É tudo para desconstruir, né? Você pega os desenhos. Essa cultura americanizada está no Brasil já há muitos, eu vou pôr mais de um século aí. Você pega, é que você é bem mais novo que eu, mas você pega aquele Tintim, Dini Eugênio. Vamos pôr mais recente aí. Você tem quantos anos? Eu tô com 48. Eu tô com 39. Então, você pega, vamos pôr Chaves. As mulheres daquela vida tudo inteligente e tal, trabalhavam, e os homens tudo bobalhão, tudo né, xarope, né? Aquele dinossauro lá, minha família, querida, cheguei. Não tinha um pai de família que... Você pega os Flintstones, o cara é um bobão lá, né? O Flintstones não, o Simpsons. Então essa cultura americanizada já vem muitos tentando desconstruir isso, porque sabe que a mulher, ela é, eu costumo dizer que a mulher é a coluna da casa, o homem ele é o telhado. Só que a mulher é a coluna. E uma coluna mal fundamentada, o telhado ele vai bambear, ele vai deixar muitas das vezes a desejar. Tem que ter uma coluna bem estruturada. Mas essa cultura nossa, principalmente essa que afeta muito o Brasil aqui, é uma cultura que o homem hoje em dia ele é apenas, infelizmente, um adorno, um objeto de canto distante. Eu vejo pela Globo, se o cara não for afeminado, não consegue ser visto na Globo. Se o cara tiver um trejeito ali e tal, ou, né, ou uma crença que tal, mas um homem viril, pai de família, cristão, não consegue serviço. É desafiador mesmo. E é intencional para desconstruir aquilo que a Bíblia ensina como uma família de Deus mesmo, porque existem homens viris, inclusive nós somos muito atacados na saúde para que o homem cada vez mais perca a virilidade, né? A questão de testosterona. Vendido nas farmácias não é para homem. A média da testosterona do mundo caiu drasticamente. Antigamente os homens tinham mais de 1.800 de testosterona. Hoje em dia está todo mundo abaixo de 500. Meu Deus. Ou seja, é bem desafiador. Então, quando uma mulher ela se posiciona como eu não preciso, eu posso tudo, ela acaba castrando ainda mais o homem. E vai até contra os princípios bíblicos, né? Se for ver direitinho. Mas isso mexe, não é muito no emocional, porque você pode reparar, quando uma mulher a mulher não deve ser viril, ela deve ser feminina. Tem estudos que mostram mulheres viris, mulheres femininas e emasculadas, e homens viris, emasculados e homens afeminados. Geralmente uma mulher viril, ela casa com um homem ou afeminado ou emasculado, mas os dois viris não dá certo. Não vai. Então, ele fica ainda mais... E quando os dois estão viris, aí o pau quebra. Aí tem muita briga. Então, tô falando da energia masculina, não tô falando de ser o bonzão, quem é o melhor. Ignorante, não. Bruto, tô falando de a pessoa saber o papel, o homem, que ele tem que estar ali para proteger. O princípio da Bíblia é a família, né? O princípio de Deus da criação foi a família, né? Mas, então, essa questão da estrutura, inclusive hormonal, de comportamento e atitude, se perdeu muito. Né? Sempre foi dito, numa guerra, quem morre são os homens. Num acidente, quem tem que salvar primeiro são mulheres e crianças e idosos. O homem sempre fica por último. E até isso estão tentando desconstruir, como se não, os homens e mulheres são iguais. Não são. Inclusive no esporte, né? Maravilha. Sidney, eu gostaria de agradecer a sua presença, o tempo correu, voou, né? Quero agradecer a sua presença de coração mesmo, dizer que foi um programa muito construtivo, muito bacana esse bate-papo nosso aqui. E eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que te escutam, que talvez passaram um pouco do que você passou, e dizer o seguinte, eu venci, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Deixa uma mensagem para a pessoa que precisa ouvir uma mensagem dessa e dizer a pessoa, não joga a toalha, continue batalhando, brigando, porque a vida ela pode bater, mas Cristo, ele é o dono e tem todo o poder. Sim, eu quero agradecer. Depois ora também, pode orar. Quero agradecer pela oportunidade aqui. Amém. Primeira vez que eu participo de um podcast, muito bacana.
Obrigado aí pela recepção. E a mensagem que eu tenho no meu coração que eu gostaria de compartilhar, eu vou até abrir aqui, um texto Amém. aqui, Qual em texto? Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É só esse versículo aqui. Por que esse versículo ele marca muito para mim, Sérgio? Porque fala um pouco da minha história. Porque Jesus, assim como ele me resgatou do império das trevas, ou seja, ele me libertou das trevas, onde nós éramos todos filhos da desobediência, diz Efésios, ele me transportou para o reino. A palavra fala que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, não sei o que você está passando, eu não Amém. sei Glória a Deus. qual é a sua dificuldade, todo mundo tem dificuldades, mas assim como Deus resolveu a minha vida, assim como Deus resolveu, curou minha mãe de câncer, assim como Deus faz milagres na história de muitas pessoas, ele também vai fazer na sua vida. Amém, eu creio. Mas o primeiro passo que Deus quer fazer não é resolver uma situação, ele quer resolver você. Amém. Ele quer resolver o destino da sua alma, a sua salvação em primeiro lugar. Depois de ele te resgatar e você não fazer mais parte do império das trevas, ele vai te usar para você alcançar outras vidas também. Porque tem uma coisa nessa terra que Deus mais ama. Não tem nada nessa terra que Deus mais ama que não seja pessoas. Jesus, ele morreu na cruz, né? Diz lá em João 3 que João 3,16, Deus amou o mundo tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama pessoas. Então se você um dia for servir a Deus, não tem como você servir a Deus diretamente lá no céu. Você vai servir a Deus através de pessoas. Ele vai te usar para resgatar pessoas. Ele não voltou ainda porque ele quer salvar o máximo de pessoas. Então, se você é uma pessoa que já foi alcançada pela graça de Deus, ele está querendo te usar para alcançar outras pessoas. E se você ainda está conhecendo Jesus agora, saiba que é ele que está colocando as pessoas no seu caminho, ele que está colocando essa mensagem agora para você ouvir, Amém. porque ele quer trazer salvação para você e para sua casa. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Ótima mensagem, irmão Sidney. Consegue orar para nos abençoar? Vamos orar. Amém. Pai querido, Pai amado, sim, Jesus. Te rendo graças, Obrigado Pai. por Agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento aqui, Senhor. Pelo Espírito Santo ter nos conduzido. Obrigado, Senhor Jesus, por essas ferramentas que o Senhor utiliza para que o seu evangelho seja pregado para toda criatura, Pai. Enquanto toda criatura chegar ao teu evangelho, então virá o fim, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, guiar os nossos corações, Senhor Jesus, para que obedeça a tua palavra, Pai, a tua direção, guia, o teu propósito, guarda, Pai. Que o Senhor Jesus possa transformar aquilo que ainda precisa ser transformado, curar, nos santificar, Senhor Jesus, porque o Senhor nos santifica cada vez mais. Pai querido, que o Senhor coloque cada dia mais sabedoria na vida do irmão Sérgio, Pai. Que o Senhor coloque cada vez mais oportunidades para ele, Pai. Que o Senhor abra os caminhos, que o Senhor venha, Senhor Jesus, tirar todo o laço, todo o embaraço, e que o Senhor venha fazer a tua obra como o Senhor já tem feito, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, obrigado por mais uma ajuda que vocês estão nos dando, estão nos assistindo, buscando. Eu quero agradecer ao irmão Romário, ao irmão pastor Rafael. Eu não trouxe o óculos, me perdoa. Eliane, né? É minha mãe. A mãe do irmão Sidney aqui. Quero agradecer sua presença também aqui no nosso programa. E que ajudem, participem. Anuncia o evangelho, transmita essa mensagem, compartilha o link aí da situação do YouTube aí, amém? Que Deus abençoe de todos e até quarta-feira que vem, se Cristo não voltar, estaremos aqui nesse mesmo horário, às 15 horas da tarde. Que Deus abençoe de todos e até quarta-feira que vem.